dia pessoal, então vamos aí, nosso próximo conteúdinho aí de química, pela questão de entalpia, os diagramas que são os gráficos de entalpia. Para isso eu separei para vocês 3 exemplinhos de como que podem aparecer os gráficos de entalpia dentro do estudo da termoquímica, para ter um estudo bem simples, sem aprofundar muito o conteúdo. Então aqui eu tenho as entalpias, ó. Então eu tenho 3 reações, né? E eu quero representar as reações em um gráfico, um diagrama de entalpia, tá bom? Então eu tenho aqui, ó, a formação da água sólida, tenho o valor da entalpia, né, ΔH. Eu tenho o valor da água líquida e eu tenho o valor da água, que faltou o G, vamos arrumar, gasosa, tá bom? Então como que eu represento? Então eu vou pegar aqui um gráfico. Aqui no eixo, que é o eixo que o pessoal diz Y, que é da ordenada, eu tenho o valor da entalpia, que eu vou colocar em kJ. Tá bom? E aqui eu tenho as reações nesse eixo X, tá bom? Reação química. Para tal, nos patamares da reação, eu tenho as substâncias que estão reagindo ali. Então, no meu patamar 0, eu vou colocar a reação que é comum para todos eles, ó. H2 mais 1,5 de O2 gasoso. Tá bom? Eu vou colocar ali, ó. O valor mais próximo do zero é do sólido, então. H2O sólido. E o ΔH é menos 279. Tá bom? H2O. Deixa eu arrumar esse O aqui. Daí eu vou colocar aqui, ó. H2O L menos 286. E o H2OG, vou tirar até aqui o entalpia, ó, vou colocar aqui mais do ladinho. H2O H2OG menos 330 kJ. Bom, então tá pronto o meu gráficozinho. Você pode ver que ele não está proporcional, não se incomodem em ser proporcional. Normalmente ele não é proporcional, né? É só representação ali dos valores que você tem ali dentro do gráfico. Então ele não é proporcional normalmente, porque senão, ó, imagine 279, daí aqui teria somente 7 e aqui teria 44, né? Então teria que ter um espaço maior aqui do que aqui o 7 e aqui o espação maior. Normalmente ele não vem assim com espaçamento adequado, tá bom? Então, assim eu representei, assim eu tenho um dos tipos dos gráficos de entalpia. Então, se eu quisesse, poderia até representar com flechinha, ó. O primeiro lá, poderia colocar ΔH1, ΔH2, ΔH3. Então, o que seria o ΔH1? Seria isso aqui, ó. Isso aqui seria o ΔH1. Ele poderia colocar ali do lado. ΔH1, né? Daí isso aqui, ó. É o ΔH2, né? H2 mais meio de O2 formando H2O líquido. E aqui, ó. H2O3. Entalpia 3, ó, H2 mais meio de O2 formando H2OG. Você pode até colocar aqui, ó, ΔH2, ΔH3. Ele é meio assim, cheio de riscos e flechas, então não se assustem com os gráficos de entalpia, tá bom? E aqui ΔH1, tá bom? Ok? Então aqui, ó, na letra B, qual o estado de agregação mais estável, ou seja, o de menor energia? Então, assim, de todas as substâncias, nós temos o estado de agregação, e o estado de agregação, o estado físico, sempre o de menor energia. O mais estável é o estado sólido. Às vezes ele pergunta de determinadas substâncias, por que é o sólido? Porque, olha, é o mais próximo do zero. Ah, professor, mas é o valor que está negativo aqui.
Você analisa em módulo, ou seja, esquece do sinal e vê o valor mais próximo do zero, ou seja, o menor valor, tá? O menor valor em módulo, ou seja, o mais próximo do zero, se partir da reação como sendo zero, a reação originária da formação da entalpia, ela vai ser a de menor energia. Às vezes você determina de substâncias pelo estado alotrópico. Então você pega carbono lá, por exemplo, faz um gráfico do carbono. C mais O2 formando CO2. E você faz do C grafite e do C diamante. Obviamente quem vai estar mais próximo do zero vai ser o C grafite, se o CO2 for o teu valor tido como zero, porque é a partir dele que você vai determinar as outras reações. Então ele sempre vai ser o estado mais estável, o valor mais próximo da reação base, da reação originária da formação das substâncias, tá? Isso pode ser positivo ou negativo, não se incomode com isso. Você analisa somente o módulo. Lembre lá que a questão de positivo ou negativo de uma reação, ela só indica se ela é endotérmica ou exotérmica, tá bom? Ela não analisa, assim, em termos energéticos, por um exemplo, a questão de que é mais difícil formar ou mais fácil, né? Isso a gente vai interpretar depois com outros fatores que também podem ser levados em consideração, tá bom? Então aqui, sólido, tá bom? Agora vou fazer um exemplo 2 para vocês. Para isso, eu vou pegar uma reação, vou pegar um gráfico aqui. Dado o diagrama. Vamos lá. Vai ter 3 patamares, pelo visto. Vamos lá. CO mais meio de O2, CO2. Zero menos 110, já coloco lá a unidade. Menos 393 kJ. Entalpia em kJ por mol. Tá, aqui começamos a ver a questão do cálculo termoquímico, tá bom? Para entender o cálculo termoquímico, o primeiro método que a gente vai usar é o método aqui adotado, que é o método que vai relacionar a questão da entalpia sobre o ponto de vista de analisar os valores da entalpia, como que eu posso calculá-lo pelo gráfico. Então tem uma equação que a gente usa muito dentro da química, principalmente entalpia. Então a entalpia total é a entalpia dos produtos menos a dos reagentes. Então o produto é do final menos o valor que aparece inicial, tá bom? O reagente é o que aparece no início da reação, o produto é o que aparece no final. Então agora eu vou colocar lá. Isso aqui é só para vocês lembrarem, tá bom? Letra A, responda. Vou fazer uns 2 exemplos aqui. Qual a entalpia das reações? Vou colocar só assim. Letra A, CO2, gasoso, se decompondo em C mais meio de O2. O C ali é o C grafite, tá? Vou colocar aqui C graf. C graf.
grafite. Tá bom? Então aqui, gente, ó, eu tenho CO2 que está se decompondo em C mais meio DO2. Então você tem que procurar no gráfico aonde que aparece isso. Ó. O CO2, ele aparece aonde? Aparece aqui, ó. Bom? Então, e o C graf mais meio DO2? Aparece aqui. Então vai ser final menos inicial. Então vai ser final, isso aqui, ó. Final. Ele vale 0. Menos o inicial, CO2. Menos 393. Menos com menos vai ficar mais. 0 mais 393 vai dar mais 393 kJ mol. Mais, lembra lá, ele é endotérmico. Letra B. Vai ser assim, vou fazer assim. CO gasoso. O estado físico ele é importante, como nós conversamos nas aulas passadas. O estado alotrópico e de agregação que se encontra a substância, ela é importantíssima para o estudo. Tá? CO mais meio DO2 formando CO2. C é monóxido, CO é monóxido de carbono, CO2 dióxido de carbono, gás carbônico. Então tem aqui, de novo, final menos inicial. Então vai ser o final CO2 menos 393 menos o valor inicial, CO mais meio DO2. CO mais meio DO2, menos 110. De novo, ó, menos com menos vai dar mais. Vai ficar menos 393 mais 110. Vai dar menos 283 kJ por mol. Então, o mol aqui ficou meio borradinho. Tá? Deixa eu arrumar aqui, ficou meio borradinho. Mol. Ok, gente? Tranquilo? Espero que tenha entendido como calcular. A equação é final menos inicial, produto menos reagente, de acordo com o gráfico. Produto é o que está depois da flecha, direita da flecha. Reagente é o que está no início, que está à esquerda da flecha, antes da flecha. Tá bom? Agora tem mais um exemplo 3 para fechar essa parte de entalpia ainda. Fechou, gente? Eu mostrei para vocês como construir, como interpretar, qual é o estado mais estável, pelo primeiro gráfico. Eu mostrei para vocês como calcular a questão da entalpia por um gráfico de entalpia, mas agora tem um outro tipo de gráfico de entalpia que representa. Bom, então é o exemplo 3 que a gente vai ver agora. Mas só você apagar aqui o apagadorzão, né? Mais simples assim, viu? Esse paninho aí, viu por que eu tenho um apagador tão grande, né? Viu? Então, exemplo 3 agora. Vou pegar a questão de um gráfico de entalpia. Vou pegar um exemplo de uma questão que caiu no Enem, tá bom? Exemplo 3. Questão de Enem. Eu pego o gráfico, deixa eu pegar o gráfico ali. E coloca só aqui, ó. Aqui eu tenho óleo, tá bom? Bióleo. Mais O2. O2 gasoso. Aí embaixo eu tenho daqui ΔH1 igual a menos 18. CO2 mais H2O. Essa H2O.
H2O gasosa. E ainda aparece aqui embaixo CO2 mais H2O líquido. Então, olha, então isso poderia confundir, né? Olha só. Daí ele dá o valor aqui, ó. Ele dá o valor por pedacinho, ó. Aqui vale ΔH2 igual menos 2,4 kJ/grama. Então, ó, esse kJ/mol, kJ/grama, né? E lá em cima, menos 18,8. Isso aqui todo vale ΔH1 igual a menos 18,8 kJ/grama. Ele pergunta ao longo da reação. Se eu reagir, variação de entalpia para a reação, 5 gramas de bióleo então ele fala assim, ó, a queima, se resultando, então se é queima é porque é o mais O2, né? E o único lugar que tem bióleo é lá em cima mesmo. Se transformando em CO2 e H2O gasoso. Tá? Então olhem só. Ele quer saber, ó, bióleo mais O2, é isso daqui, ó. CO2 mais H2O gasoso, é isso daqui. Ele quer saber este pedaço aqui, quanto que vale esse pedaço aqui. Você vai interpretando os pedaços, né? Ele dá a reaçãozinha. Ele deu o valor total e deu o valor daqui. Então como que eu sei o valor disso daqui, ó? Né? Então como que eu faço? Eu pego esse valor menos 18,8, que é o valor total, e desconto desse valor do 2,4. Tá? Então, o que é esse valor? É esse valor total menos esse daqui, né? Daí ficaria assim, menos 18,8 mais 2,4. Isso aqui vai dar menos 16,4 kJ/grama. Pessoal, e se ele pedisse o contrário? A reação do CO2 mais H2O virando bioóleo mais O2. Aí a flechinha seria para cima. Ou seja, neste caso, como para baixo ela é negativa, para cima seria positiva. Para baixo exotérmica, para cima endotérmica. Mas depende muito aonde você coloca o teu eixo. No caso aqui é o teu zero, né? Depende aonde você coloca o teu eixo. Se você colocar o teu eixo zero aí para baixo negativo e para cima positiva, tudo bem. Mas se você fizer inverso, como eu fiz no exemplo 1 lá, não sei se vocês lembram, ele fica invertido também, tá bom? Acabou aqui? Ainda não, porque ele pediu em 5 gramas. Então como é quilojoule por grama, isso aí é em 1 grama. Para descobrir em 5 gramas é só fazer vezes 5. É só fazer a continha. Menos 16,4 vezes 5 vai dar menos 82 kJ, que é liberado na queima de óleo, biodiesel, né? Com O2 formando CO2 mais H2O gasoso. Ok, gente? Tranquilo? Então esse é mais um gráfico de entalpia. O pessoal tem um pouquinho de medo de gráficos de entalpia, às vezes a interpretação dele é um conteúdo que realmente não é muito fácil, tá? Mas dá para entender tranquilamente, com calma um pouco. Talvez, se precisar de mais exemplos, peçam aí, né? Sempre vão pedindo nos canais de comunicação que a gente vai caprichando mais alguma coisa para vocês, tá bom? Tudo é bom, meus queridos. Abraço, até mais!